Olá, seja muito bem-vindo a esse programa Saúde Integrativa. Meu nome é Gisele Costa e eu vou conduzir você por essa jornada sobre a espiritualidade. Vamos falar então sobre este tema tão importante que é a saúde integral. Se estamos aqui, estamos sempre nos lembrando de que a saúde física ela depende e ao mesmo tempo ela se interrelaciona diretamente com as demais saúdes. Quais são elas? Saúde emocional, mental, vibratória, energética, saúde espiritual. Não é à toa que nós falamos de tudo isso. Lógico que muitos coaches e outros profissionais vão incluir a saúde financeira, que vai auxiliar a manter a estrutura de solidez, até de alimentação e de recursos básicos para a manutenção da vida aqui. Mas nós estamos falando hoje, e nesse percurso, durante os nossos programas, de vários elementos que compõem a nossa saúde. E todos eles se interrelacionam e se conectam de uma maneira muito profunda, um elemento auxiliando a fortalecer o outro. Quanto mais eu elevo o meu padrão de saúde física, minha alimentação, quanto mais eu consigo elevar os meus pensamentos, quanto mais eu consigo fortalecer a minha fé e fortalecer a minha fibra íntima, mas eu tenho condições de conduzir a minha própria história para caminhos melhores, mais leves, mais alegres, mais representativos naquilo que significa para mim como propósito, como intenção de viver, como satisfação em estar viva, em contribuir com a minha própria história, com a história daqueles que me cercam e com a história das pessoas no planeta. E por que não? Eu sei que muitas vezes a gente pode se sentir uma formiguinha tão pequenininha, mas nós temos uma energia, uma capacidade, uma habilidade de amar, de contribuir, de exercitar tantas e tantas práticas que modificam a vida das pessoas que nos cercam e que pode, com a nossa contribuição, por mínima que pareça, contribuir para o todo. Aos pouquinhos, como os próprios caçadores de bons exemplos maravilhosos nos divulgam há tanto tempo, cada um fazendo o seu papel, auxilia, exemplifica e leva boas mensagens para o mundo. E neste caminho, eu gostaria de lembrar que a vida é uma grande escola de caminho de evolução. É uma grande oportunidade de evoluirmos dia após dia. O tempo cronológico, os dias, as horas, os anos passam para todo mundo, mas o que você está fazendo com o seu tempo? Como você está conseguindo aproveitá-lo de modo a se construir, a se elevar e também a fortalecer o outro? E novamente, neste conduto, novamente neste aspecto, nós vamos começar a abarcar o quanto as emoções, o quanto as experiências da vida, o quanto cada marca, cada registro, cada memória pontua dentro dos nossos corpos, dentro da nossa essência, da nossa alma, condições melhores, maiores, que nos levam para uma elevação, ou condições como choques, traumas e que nos levam a uma contenção, que nos levam a um contrair, que muitas vezes nos impede de ir além em determinados assuntos. Quando eu estou falando a respeito de tudo isso, eu estou falando, por exemplo, que o nosso jeito de ver a vida, ele está permeado por tudo aquilo que já passou
por nós na vida e por tudo aquilo que nós já passamos na vida. A vida nos interpenetra e nós permeamos esta vida. E quando eu estou falando disso, eu estou falando em tantas coisas, em tantos elementos. E mais uma vez, não é julgamento e não é para ser ou para ver julgamento. É para ver compreensão, acolhimento de nós mesmos e das outras pessoas. Porque para nós, uma situação pode ser simples, pode ser leve, pode ser tranquila. Quantas pessoas a gente não vê, por exemplo, que, nossa, vê um rio, vê um mar, vê uma piscina e pula e se diverte e é a coisa mais gostosa do mundo. Enquanto para outras, o simples fato de olhar para aquela água parada ou aquela água em movimento gera pânico, gera desespero. As memórias de cada um de nós, aquilo que a gente já passou, permeia as nossas próprias células, os nossos neurotransmissores e faz com que tenhamos uma descarga elétrica a partir destas memórias, destes registros, destas marcas. E esta descarga elétrica pode ser muito positiva, como eu falei, daqueles que se jogam e vão, que alegria, como pode ser extremamente complexa de se lidar, como é para tantas outras pessoas. E novamente, quando eu dou este exemplo, eu lembro muito de 2 menininhos gêmeos que conheci uma vez na praia. Os menininhos tinham quase 2 anos de idade, ambos mesmo pai, mesma mãe, mesma experiência no ventre, conhecendo o mar pela primeira vez. Um olhava para o mar, todo alegre, porque queria correr e indo na direção da água, e o pai tendo que controlar a criança, enquanto o outro chorava desesperadamente no colo da mãe. Olhava para a água e chorava, e chorava. Os dois tinham tido até ali a mesma experiência de vida. Os dois estavam conhecendo o mar pela primeira vez. Mas havia uma bagagem interna em cada um deles, que para um, aquele mesmo elemento é um mar, não mudou o que é um mar para ambos, mas o significado, o contexto, o jeito de assimilar, de se sentir perante aquilo que mudava para cada um. Por que eu estou ressaltando tudo isso? Não apenas para dizer que nós trazemos uma bagagem interna muito peculiar para cada um, como também para abrangermos cada vez mais uma compreensão, um acolhimento para que o outro sente. Muitas vezes a pessoa está passando por situações que você já passou. Você fala, não, isso é simples, é só fazer isso. Ou então a pessoa está passando com uma leveza e você teve uma extrema dificuldade de passar por aquilo e você ficou olhando, tipo, nossa, como ela lida bem com esse assunto. E eu fiquei anos paralisada sobre esse assunto. E o que eu quero aqui é trazer este conceito de que você pode e de que você merece se acolher em primeiro lugar, as suas diferenças, as suas dificuldades, assim como as suas facilidades, não prescrevem para os outros, não são a regra para todos. Deste modo, não dá para trabalharmos com julgamentos, dá para trabalharmos com acolhimento, a história de cada um. Tá bom, Gisele, mas o que tudo isso tem a ver com espiritualidade? Tem a ver que quanto mais a gente permeia os assuntos emocionais, mentais e espirituais, mais eles permeiam o nosso corpo, os nossos neurotransmissores e a nossa bagagem.
E aí é que está o ponto. Quando a gente traz amor e acolhimento para um momento que pode ter sido traumático, e aqui eu dei o exemplo de 2 bebezinhos, né, 2 crianças muito pequenas, mas isso pode se aplicar a qualquer fase da vida. Se você puder exercitar presença e consciência, olhar para o primeiro momento e dizer, tá bom, o que é que eu estou sentindo perante esse momento, perante essa situação, circunstância, espaço, perante a isso que eu estou vivendo, ouvindo ou vendo. Há pessoas que se desesperam se ver uma gota de sangue. Há pessoas que se vê alguém cortado já vão naturalmente no impulso, cortado, machucado, não importa, mas elas vão naturalmente no impulso de ajudar, de acudir. E esta está a diferença da condução interna, do comportamento, mas acima de tudo é você virar e falar, tá bom, isso me bloqueia? Isso me impede de alguma maneira de crescer para a vida, de aproveitá-la, de ter mais leveza, alegria e paz? Se sim, qual é a minha emoção neste momento? O que é que eu estou sentindo? É desespero? É medo? É raiva? O que eu estou sentindo? E neste movimento, olhar para si com acolhimento, com generosidade, com um carinho que você olharia para uma criança pequena, como este bebê, por exemplo, que estava chorando desesperado e para onde ele corria? Para o colo da mãe, que amorosamente o acolhia. Ela não ia lá simplesmente jogar na água, vem se saturar a mãe sozinho. Ela acolhe, ela mostra primeiro, ela espera o tempo dele, ela respeita aquela dor. Por que muitas vezes nós realizamos todos estes processos para outra pessoa e não realizamos para a gente mesmo? O movimento da espiritualidade, o movimento da fé, o movimento divino para conosco é também de respeitar o nosso tempo, de respeitar os nossos limites, mas ao mesmo tempo de dar acolhimento e de nos trazer oportunidades de avançarmos, de evoluirmos, de cuidarmos de cada uma das nossas feridas com este intuito de amorosidade plena, de cuidado, de carinho, de dizer, tá tudo bem. Você consegue superar o seu medo numa primeira etapa, superar essa dor, esse desespero. Em outras etapas, começar a se acostumar com este ambiente de água, por exemplo. E numa próxima etapa, começar também a se divertir, a ter leveza e alegria num contexto que outrora te trazia tanto desconforto. Entende o quanto a espiritualidade é grandiosa em nos trazer, a partir de cada momento, de cada fase, de cada situação da vida, oportunidades de crescimento, de evolução, de superação dos nossos desafios íntimos. Neste momento, eu gostaria que você entendesse que em tudo há Deus. Há algo de divino, há algo de maravilhoso acontecendo ali. Mesmo naqueles momentos mais delicados, mais desconfortáveis, mais incômodos da nossa alma. A nossa alma está em contato com algo em que ela pode evoluir. Fica aqui esse convite para você deslanchar pela vida com amorosidade, com acolhimento, a si mesmo em primeiro lugar e também ao outro. Obrigada, te vejo no próximo programa. Até mais.
queria falar com vocês sobre algumas dicas. São pequenos comportamentos, mas que geram um grande impacto na saúde. Coisas simples, como por exemplo, a gente absorver os raios ultravioleta do sol através do extrato lúcido das mãos. A gente tem uma maior capacidade de absorção através desse extrato lúcido. Isso faz uma grande diferença, por exemplo, dentro da odontologia, não só em âmbito sistêmico, né? Mas a vitamina D ela é fundamental para uma saúde óssea, para a osteoimunologia, dentre outras. Mas só através do raio ultravioleta que a gente vai conseguir fazer com que essa vitamina D fique biodisponível para o organismo. E é um pequeno detalhe, por sinal, pode ser feito junto com o aterramento. Então já tirar o sapato, aterrar, colocar os pés no chão ou na grama, e isso já vai fazer uma grande diferença na saúde. Oi pessoal, tudo bem? Hoje vim falar para vocês de uma substância que as pessoas às vezes não dão bola ou muitos conhecem, apesar de ser uma frutinha mais do externo, que é conhecida como cranberry. O cranberry ele é uma fruta incrível e além disso ele é constituído de antocianidas e proantocianidinas, que são substâncias que ajudam como antioxidantes. E eles têm umas características muito interessantes no nosso organismo, como evitar o acúmulo, no caso, do LDL, que é o colesterol que eu chamo de logo Deus leva, né? E para se transformar no colesterol bom, que é o conhecido HDL, hoje Deus livra. É uma forma da gente nunca mais esquecer qual que é o ruim e qual que é o bom. Então, o cranberry tem uma outra função, as proantocianidinas também ajudam a diminuir o problema relacionado à infecção no trato urinário na mulher. E com isso, reduz os problemas porque ela evita com que essas bactérias, com que essas, vamos dizer assim, esses problemas venham a ocasionar no trato urinário, porque ela não fixa na região. Então ela não causa, ela evita causar a inflamação, porque ela aumenta a eliminação dessas patologias, vamos dizer assim. Seria a forma mais fácil da gente conversar. Outra vantagem dela é de aumentar e ajudar no funcionamento do trato gastrointestinal, fazendo também o funcionamento da parte do intestino, reduzindo e eliminando toxinas de forma mais fácil, fazendo o movimento peristáltico do intestino melhor, tratando também problemas relacionados à desbiose. Então o cranberry, ele é calculado principalmente por uma questão, como eu falei no começo, chamado antocianidinas e proantocianidinas, que isso é que é o cálculo que leva a Anvisa ao excelente equilíbrio da questão de qualidade. Hoje eu posso dizer para vocês que esse é um dos produtos que maior tem quantidade de proantocianidinas no mercado, é esse que vocês estão vendo. Obrigado.